A graça e a paz do nosso Deus seja com você, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a esse espaço de reflexão. É uma alegria poder estar aqui com vocês, refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra ela encontre lugar seguro no seu coração, que possa estar alimentando a sua alma, lhe dando forças nesses momentos difíceis, né? Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre uma passagem bíblica que eu acho que tem muito a ver com o dia de hoje. Hoje, especificamente, 7 de junho de 2020, levando em consideração que amanhã nós teremos a reabertura, pelo menos aqui em Recife, né? Recife, região metropolitana, Recife, São Lourenço, Camaragibe, teremos a reabertura de alguns serviços, de alguns espaços de comércio. E eu gostaria de falar com vocês hoje uma passagem bíblica no livro de Neemias, capítulo 4. O texto trabalha em todos os versículos do capítulo 4, né? Mas eu gostaria de destacar pelo menos aqui alguns versículos desse texto para a gente refletir. Eu gostaria de começar com o versículo de número 6, que diz o seguinte: No meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando Neemias ele recebe a ordem de voltar com o povo de Israel do cativeiro babilônico, ele começa ali um processo de reconstrução. Não é fácil, foi um processo difícil ali em Israel, de restabelecimento da terra, enxotar quem havia invadido os terrenos que estavam desocupados, porque acabaram que invadiram porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia, então ali o terreno estava disponível, então fizeram invasões e quando eles regressaram para a terra, tiveram que expulsar os árabes ali que estavam presentes ali naquela região. Não é à toa que até hoje aquela faixa de Gaza é um ninho de cobras, né? Um problema sério ali para se resolver aqueles conflitos. Criou-se até um muro ali para tentar diminuir a hostilidade. Então o povo de Israel ele volta e aí precisa fortificar as casas, fortificar os laços familiares, fortificar também a cidade, e aí começam a reconstruir o muro que estava todo destruído. E aqui a gente percebe que o povo ele estava dedicado a esse trabalho. E o que aconteceu? Quando o inimigo, ou melhor, as nações vizinhas, os povos vizinhos, começaram a saber que Israel estava reconstruindo o muro, começaram a tramar, primeiro espalhar boatos. Dizer, olhe, se começar a gente vai derrubar, se começar até uma raposa que passar em cima, é capaz de derrubar. Quem chegar perto do muro, a gente vai matar. Então isso daí deixou o povo atemorizado. Neemias e Esdras, né, que estavam liderando a nação naquele momento, ele chama os líderes da nação, ele chama os homens da nação e diz, olha, protejam-se. E no versículo 14 diz o seguinte: Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele estava, nesse momento aqui, estabelecendo um propósito. Se vocês tiverem que lutar, se vocês tiverem que guerrear, se vocês tiverem que ir para o confronto, que seja por algo que realmente vale a pena, por algo que realmente você queira proteger. E a partir do versículo 15 ele nos diz o seguinte: Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Agora veja como foi que eles voltaram. Versículo 16: Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então a gente vai perceber, né, que aqui o que o escritor bíblico está narrando, ele fala que era uma situação muito tensa. Estavam retomando os trabalhos, estavam voltando aqui para as atividades, mas não estavam voltando. Um pedreiro não podia ser só um pedreiro. Um carpinteiro não podia ser só um carpinteiro. Ao mesmo tempo em que um ajudante ali, ele também não podia ser só um ajudante. Ao mesmo tempo em que eles exerciam a sua profissão, eles tinham também que acumular a função de guerreiro. Eles tinham que estar prontos para a batalha. E aí, meus queridos, eu gostaria de fazer uma aplicação a esses dias que estão para chegar. Né? A partir de amanhã nós vamos retomar algumas atividades e nós precisamos, como povo, ter coragem,
está dedicado aos nossos trabalhos, né? Porque eu sei que muitos vão voltar para locais de trabalho que não estarão mais lá. Infelizmente, é uma realidade, né, da categoria patronal, que muitas vezes decreta falência e nem avisa os funcionários quando eles vêm de volta ao trabalho é que descobrem. Mas aqueles que abrem vão precisar muito da nossa dedicação. Não vai ser algo, gente, para que a gente faça como fazia antes. É necessário um empenho maior, é necessário um pouco mais de paciência. Esses dias eu conversava com o Senhor, que bem antes desse negócio de pandemia, e que reconhecia que o seu patrão havia feito por ele muitos, assim, tinha lhe beneficiado. Uma pessoa já com uma certa idade, e ele conseguiu se aposentar e continuando a trabalhar. Só que esse patrão ele passou por umas situações muito difíceis no trabalho, ali à frente do seu negócio, né? E ficou sem pagar os funcionários por algum tempo, né? Dispensou os funcionários e na volta, e eu perguntei, e aí, como é que ficou? Ele fez, olha, eu tenho uma gratidão para com esse meu patrão, porque teve um momento em que ele me ajudou e agora ele está precisando de apoio. E tanto ele quanto outros funcionários ali estavam ali para apoiar. E o interessante é isso, que agora o patrão se reestruturou, quem foi que ele chamou? Chamou novamente aqueles funcionários que estavam ali com ele naquele momento. Esse é um momento da gente começar a pensar nisso. É claro que eu não quero aqui que vocês sejam vítimas de exploração de maneira alguma, mas é uma forma da gente repensar de como garantir esses postos de trabalho. Nós precisamos, meus queridos, enquanto cristãos, estar orando pelos líderes da nossa nação, das nações vizinhas. Precisamos estar orando pelos governos, né, municipais, estaduais, por aqueles que exercem liderança política sobre nossas vidas, que eles acabam interferindo, é claro, no nosso dia a dia. Estejam orando também pelos seus patrões, pelos seus empregadores, por aqueles que têm um trabalho certo, por aqueles que têm um trabalho, continue se empenhando, continue oferecendo o melhor, né? E em relação ao nosso Deus, continuar confiando em Deus. A gente precisa ter em mente o seguinte, que em todo momento aqui o povo de Israel estava confiando no Senhor, mas em nenhum dos dias eles tentaram o Senhor. O Senhor vai guardar? Então eu não vou nem com espada. O Senhor está guardando? Então eu não vou nem com escudo. Não, meu irmão. Tem algumas medidas que nós vamos precisar assumir, tem algumas medidas que nós vamos precisar adotar. Para quê? Para garantir segurança. Meus queridos, eu não estou querendo comparar isso que nós estamos vivendo como uma guerra, que isso não chega nem aos pés. Não porque não tenha baixas, mas porque numa guerra muitas vezes você é forçado a algumas coisas que não tem como dar conta. Você é expulso de casa e outros conflitos. Quem vive em guerra, país que vive em guerra vai ver que realmente é uma realidade totalmente diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte a você, meu irmão, que não se descuide dos seus materiais de proteção. Não se descuide que você estava num momento de isolamento e agora está indo para uma realidade onde vai ficar tendo que interagir e disputar espaço com outras pessoas. Então, o que for preciso para guardar a sua saúde, porque na medida que você guarda a sua saúde, você está protegendo também a quem você ama. Aquelas pessoas que estão dentro da sua casa, seus irmãos, seus filhos, seus pais, suas esposas. Então, você está guardando cada um desses. Então, faça o que for necessário para manter a sua saúde, para se manter bem. Veja que o povo de Israel estava o quê? Era espada, era lança, trabalhava, era uma mão na obra e o outro olho aqui vigiando para ver se um inimigo não chegava. Faça isso, meu irmão. Seja atento, seja precavido. A obra do muro ela não foi feita do dia para a noite. A reconstrução desse muro. Embora tenha sido feita num tempo recorde, né, 52 dias, a gente vai perceber o seguinte, que ao longo desse período o Senhor esteve garantindo ali a proteção do seu povo. E a gente vai perceber, meus irmãos, que só conseguiu porque a população estava unida. O povo estava unido, o povo estava dedicado a esse trabalho. Eu sei que muitos estão ansiosos para a gente retomar as atividades na igreja. Vai chegar o nosso momento com segurança, vai chegar o nosso momento sem estarmos violando nenhuma lei, nenhuma recomendação sanitária, e aí a gente vai poder tranquilamente poder sentar aos bancos das nossas igrejas e cultuar ao nosso Senhor. Deus está sempre próximo a nós. Tenha certeza disso. Se não podemos chegar à casa do Senhor, tenha certeza que Deus todos os dias está na sua casa. Deus está todo dia próximo a você. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que essa retomada seja uma retomada com segurança. Que seja uma retomada dos serviços
com coerência e que possamos estar fazendo sempre o nosso melhor. Deus te abençoe hoje, amanhã e continue te dando livramentos. Em nome de Jesus.